frase de caminhão. Deixa eu pôr aqui isso aqui. Frase de caminhão. Cada vez fica mais fácil aqui também. Isso. Se eu não me perco. Frase de caminhão. Frases que circulam o caminhão aí que está pintada no para-choque do paralama dos caminhões que rodam esse país inteiro, seja nas rodovias, nas estradas, nas ruas, nas avenidas, né? A gente sempre olha para o caminhão, olha atrás, está lá, seja no paralama, aquele grande lá, ou seja no para-choque, uma frase, né? E essa frase, muitas vezes, ela fala muita coisa, porque quando fala de uma frase, nós estamos falando de comunicação. E a comunicação, existe a comunicação violenta e existe a comunicação não violenta. Olha o que eu estou trazendo, comunicação violenta e comunicação não violenta. Às vezes você faz uma comunicação para alguém de uma maneira que por trás tem um sentimento de violência, né? Às vezes você vai até fazer um tom baixo. Entendeu? Presta atenção que eu estou falando de comunicação em cima das frases. Até posso fazer um tom baixo, okay? Mas com agressividade. A gente fala que é o passivo-agressivo. Dependendo como você fala, dependendo do que você fala, dependendo como você usa as coisas. Então, quando você vê uma frase, a frase é um tipo de comunicação, uma comunicação verbal, né? A comunicação verbal é oral e escrita, então é uma comunicação verbal. E sempre ela tem uma intenção. Tá? Ninguém escreve nada à toa, ninguém faz nada à toa. Todos nós temos uma intenção. Tá? Todos nós somos intencionais. Ok? Então, assim, ninguém faz nada à toa. E a frase, ela está lá escrita, ela vira um mantra. Então, quantas pessoas se beneficiam quando vê uma frase, e quer dizer, aquela frase é uma frase altamente reflexiva, e às vezes o cara está com problema naquela área, ele não consegue ver, porque ele está dentro do problema, ele olha para aquela frase dá um clique na cabeça e fala, puta, agora eu sei o que fazer. Quantas vezes isso acontece? Tá? Então, quando está rodando por aí, ajuda muita gente. Quem está atrás, quem está passando, quem está vendo, ajuda muita gente. Embora que a frase também fala muito da pessoa, fala muito do condutor que está com aquela frase no seu caminhão. Tá? Mas quantas vezes é uma frase de fé, de esperança, o cara estava sem esperança nenhuma, ele leu a frase e fala, meu, tem jeito, né? Só mais um passo, só mais um, não vou desistir agora. Quantas vezes? Quantas vezes o cara poderia ter tirado a própria vida e ler uma frase de empolgação, uma frase de... Às vezes até uma frase de humor mesmo, né, que acontece, e mudou a vida dele. Essas frases, elas são bem importantes. Parece que não, mas elas são bem importantes. Elas são um livro aberto, um livro ambulante no nosso país aí, nos nossos irmãos caminhoneiros. Estamos juntos? Então, qual que é a frase? Está falando demais, qual que é a frase? Vou te falar qual é a frase. A frase é assim, ó. A humildade é a base da felicidade. Presta atenção. A humildade é a base da felicidade. Aí a pessoa fala, mas o que é humildade? Humildade é ser pobre? Não. Tem que mudar esse conceito. Pobreza não tem nada a ver com humildade, gente. Tá? Sabe, normalmente o contrário de humildade é arrogância. Né? Então a pessoa é humilde, se ela não é humilde, o outro extremo é arrogância. Tá? Só que é o seguinte, ser pobre não é ser humilde. Tem muito pobre mesmo, inclusive passando fome, morando na rua, extremamente arrogante. Okay? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem cara bilionário extremamente humilde. Presta atenção no que eu estou falando. Tem cara extremamente pobre, arrogante. Tem cara extremamente bilionário, humilde. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, eu vim de família humilde. Não, você vem de família pobre. Será que era humilde mesmo? Né? Então é isso que tem que dar uma olhada. Entendeu? É essas coisas que tem que dar uma olhada. Então, por que humildade é a base da felicidade? Porque humildade é aceitar a vida como ela é, aceitar o mundo como ele é. Presta atenção, aceitar não é ser cordeiro. Entendeu? Aceitar é você aceitar o que você não pode mudar. Por quê? Porque se Deus quis que o dia fosse daquele jeito, vai ser daquele jeito que você queira e você não queira. Né? A gente fica brigando, querendo que Deus faça as nossas vontades. Só que são mais de 8 bilhões de pessoas pensantes, são um monte de animal, é um monte de gente que não está nesse mundo físico, está no outro mundo. Tudo isso tem que estar em acordo, em sintonia, em sincronismo para a coisa funcionar. E Deus sabe disso, Ele sabe perfeitamente disso. Então, por mais que você queira uma coisa, se Deus não quiser, você pode fazer o que você quiser, não vai acontecer. Por mais que você não queira uma coisa, se Deus quiser que aconteça, vai acontecer. Então fique em paz, tá?
Então, por isso que Cristo, né, ele fala no evangelho dele, os humildes serão levados, né? Os que se acham arrogantes e levados serão humilhados. Não confunda humildade com humilhação, tá? Embora os dois comecem com H, o começo da palavra é parecido, mas ser humilhado é uma coisa. Você é humilhado ou se humilha, né? Porque se acha menor do que o outro, ou porque se compara. Ou às vezes é humilhado porque o outro é arrogante. É uma coisa. Ser humilde é outra coisa. Tá? A força ela não está na arrogância, ela está na humildade. Presta atenção. Então, assim, a felicidade. O que é felicidade, então? Vou te falar o que é felicidade. Felicidade é quando a gente sustenta as nossas decisões. Presta atenção. Quando eu decido fazer alguma coisa e eu faço essa coisa, eu cumpro isso que eu fiz, cara, isso me traz felicidade. Entendeu? Aí não é o carro novo que eu compro que me traz felicidade, eu vou dar um exemplo. Entendeu? Mas é justamente o fato de eu vou comprar um carro e eu sustentar isso e comprar um carro. Isso que me dá felicidade. Foi eu sustentei minha decisão. Ok? Isso é felicidade. Tamo junto? Então dá um like aí. Se gostou, dá um like, cara. Paga o garçom, dá um like, compartilha. Tamo junto e até a próxima. Valeu!